Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de quinta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então falar hoje de obediência, de idolatria. Vamos falar de um rei, né? Salomão. Rei Salomão, um rei que inicialmente começou a sua trajetória com Deus, sua vida com Deus, né? Pedindo a Deus muita sabedoria, pedindo a Deus, né, que o desse apenas sabedoria para reinar, para administrar o seu reino. E Deus concedeu a ele não só sabedoria, mas riqueza, paz, prometeu guardar, proteger ele dos seus inimigos. Mas Salomão, ele também cometeu alguns erros, né, na sua trajetória. E através desta palavra hoje, através do livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, Deus tem uma palavra para nós hoje. Então nós vamos falar do rei Salomão, o que ele fez que desagradou a Deus no seu reinado e quais foram algumas das consequências dele sair da aliança, né, que ele tinha com Deus, da desobediência que ele cometeu e porque isso ativou a ira de Deus contra ele, contra o seu reinado, contra a sua casa. Amém? Então, o livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 2, vamos ler o 2 e o 3. Amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor? Glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Deus teu Senhor. Para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós veremos a glória de Deus, amém, amados? Amém. Vamos então consagrarmos essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, Deus vivo, soberano de toda a terra, consagramos esta live ao Senhor para te adorar, bendizer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Pai,
Abençoa, protege, livra, guarda cada vida que aqui está. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre a vida deles, mas que eles possam em todo tempo ouvir a tua voz, ouvir os teus conselhos, os teus decretos e obedecer, meu Deus, em nome de Jesus. Para que tudo corra bem, para que eles sejam bem-sucedidos. Em nome de Jesus Cristo, repreende todo mal, todo laço, toda armadilha, toda cilada do inimigo contra a vida deles. E tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo e que o mal caia por terra. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Vamos então ao livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Eu vou ler do 1 ao 3, tá? Do 1 ao 3 aqui para nós meditarmos nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros deuses, para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos o filho de Davi, Salomão, né? Um homem tão sábio, infelizmente, passando por cima da aliança que ele tinha com Deus e se casando com as mulheres ao qual Deus já tinha advertido que não queria que o povo israelita, que o povo da aliança viesse a manter um relacionamento, a se casar, a se conectar com essas mulheres. Quais eram essas mulheres? No versículo 2, ele fala: as amonitas, as moabitas, as edomitas, as sidônias e as hititas. E foi exatamente com essas mulheres que Salomão contraiu matrimônio. Procurou se casar, não porque ele se casou, né, com princesas, mas essas 300 concubinas e as suas mulheres de igual forma, né? As concubinas e as suas mulheres o levaram a se desviar, porque ele casou com 700, gente, olha que homem fogoso, 700 princesas e 300 concubinas. Mas a palavra de Deus diz que as amonitas, as moabitas, as edomitas, as sidônias, as hititas, levaram Salomão a se desviar. Então, essas mulheres eram das nações aos quais Deus já tinha falado. E no versículo 2, Deus disse a respeito dessas nações, né? Das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Então, Salomão, aquele homem sábio, aquele homem ao qual Deus deu riqueza, paz, né? Ao quem Deus prometeu guardar e proteger dos inimigos, agora ele, ao casar com essas mulheres, ao ter essas concubinas, ele começa a fazer a vontade dessas mulheres. Então, essas mulheres, elas eram de nações a respeito ao qual Deus tinha dito aos israelitas para não casar com essas mulheres, para não ter relacionamentos com essas mulheres. Vocês não tomem essas mulheres dentre essas nações que Deus falou, né? Porque elas vão fazer com que você se desvie. E ao contrair relacionamento com essas mulheres, Salomão começou a se esfriar com Deus. O coração de Salomão passou a esfriar, ele não era mais o mesmo com Deus. A dedicação dele a Deus não era total. Ele passou a ficar entre o Deus vivo e outros deuses.
fazendo a vontade dessas mulheres, inclusive levantando altares para esses deuses, para Moloque, para Astarote. Ele levantou altares, acendeu incensos. Ele não era mais dedicado completamente ao Senhor como o seu pai Davi era dedicado. E isso levantou a ira de Deus. Isso fez com que Deus se irasse com Salomão. Salomão se perdeu, se desviou por desobedecer a aliança que ele tinha com Deus. Ele tinha que se dedicar completamente a Deus e não foi isso que ele fez. Conforme ele foi envelhecendo, ele foi sendo induzido por essas mulheres a levantar altares, a adorar outros deuses. E o coração dele se esfriou com Deus. Ele passou a servir outro Deus, a acender incenso para outros deuses. E ele, com o tempo, passou a não ser tão dedicado a Deus, ao seu Senhor, como seu pai era. E Salomão fez aquilo que Deus reprova. O que é que Deus reprova? Que nós adoremos falsos deuses, que nós levantemos altares para divindades que não é o Deus vivo, que não é o Deus de Israel. E Deus o tinha advertido. Então, o Senhor irou-se contra Salomão. Versículo 9 diz que ele irou-se contra Salomão, por Salomão ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que o havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e lhe darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, e veja que Deus, por amor a Davi, que foi um servo fiel, um servo obediente, cometeu erros, mas ele era obediente a Deus. Por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então veja o filho de Salomão pagando o preço, porque Salomão desagradou a Deus, Disse: você vai perder o seu reino, mas eu não tirarei de você em vida, eu deixarei você morrer. E quando seu filho estiver governando, porque a promessa que Deus fez para Davi é que sempre teria um da linhagem de Davi reinando. Mas veja como Deus já estava mudando de ideia por causa da desobediência, por causa da quebra da aliança, por causa da adoração, do levantar altares para deuses que não era o Deus vivo, que não era o Deus de Israel. Então, meus amados, o que essa palavra fala para nós hoje, nesse dia? A palavra de Deus diz para nós que o Deus que é o Deus que nos dá sabedoria, riqueza, paz, que nos guarda, que nos protege dos inimigos, esse é o Deus vivo, é o Deus de Israel. Não são esses falsos deuses, não é Astarote, não é a Moloque, Ele levantou altares, sabendo e conhecendo o Deus vivo, aquele Deus que por 2 vezes falou com ele, inclusive falou com ele em sonhos, perguntando: Salomão, o que tu queres que eu te dê? Ele pediu apenas sabedoria. E por pedir sabedoria para governar, Deus deu não só sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu paz, Deus guardou, Deus protegeu dos inimigos. Mas a partir do momento que Salomão desobedeceu, não só a sua linhagem começou a perder o governo, mas também os inimigos começaram a atacar. Então, meus amados, é no centro da vontade de Deus que nós temos paz, proteção, que nós temos vitórias, que nós temos bênçãos. Então essa palavra de hoje vem a nos advertir que nós não venhamos a deixar o nosso coração, a nossa vontade de servir e de ser fiel a Deus, porque a palavra diz que essas mulheres induziram ele a servir esses deuses, a dar atenção a esses deuses, a levantar altares para esses deuses. Então que o nosso altar possa estar erguido, mas sim para o Deus vivo, para o nosso Senhor, que é vivo, que é poderoso. Que nós não venhamos a nos colocar em primeiro lugar. Salomão colocou as suas vontades e as suas mulheres em primeiro lugar. Em primeiro lugar é de Deus, a obediência a Deus,
tem que ser total, tem que ser completa. Ele não passou mais a se dedicar completamente a Deus. E ele levantou altares. E com isso ele teve perdas. Então Deus quer uma dedicação completa, minha e tua. Ou nós somos dele ou nós somos dele. Não existem outras alternativas. Não existem outros caminhos. Não existem outros deuses como o nosso Deus. Pode até a pessoa pensar, se eu for por aqui eu vou ter tudo que eu tenho. Não, com Deus eu tenho paz, amor, eu tenho riqueza, eu tenho proteção. Eu estou coberto com a proteção de Deus. Não existe caminho mais seguro para estarmos protegidos, guardados também dos inimigos, mas temos paz na nossa vida, paz com Deus, porque quando estamos fora dos decretos divinos, das direções de Deus, tudo que nós temos são atrapalhos, são perdas, são prejuízos, e até as gerações futuras vão sentir esse impacto. Porque vem maldição quando estamos em pecado. Aqui, o que levou a perdas foi a presença do pecado, da idolatria. Então, a idolatria é tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Colocamos o meu esposo no lugar de Deus. Tudo que o meu esposo diz eu faço, mas vai contra a vontade de Deus, então eu não faço. A minha vontade vai contra a vontade de Deus, então é a vontade de Deus. A idolatria não é só o dinheiro, não é... A idolatria não é só as riquezas, a idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. Isso é idolatria. Tudo que não tem o primeiro lugar na minha vida, isso é idolatria. A palavra de Deus diz, obedeça ao seu Senhor e aos seus mandamentos e estareis seguros, né? Porque Deus guarda o seu povo, Deus livra o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Mas onde há o pecado, onde há a idolatria, onde há o levantar de altares, acender incensos, né? Tá se dedicando àquele Deus. Então essas mulheres cegaram Salomão por completamente. E Salomão acabou se desviando. Por quê? Porque seguiu por uma rota, por um caminho que Deus já tinha advertido que não queria. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje em dia com a nossa vida? Com o nosso altar? Será que o nosso altar está limpo? Está intacto? Será que nós estamos nos dedicando completamente e totalmente a Deus? Porque é isso que Deus quer, meus amados. Deus não quer dividir você com o diabo. Deus não quer dividir você com nenhum outro Deus. Ou você se submete a Deus, ou você se submete a Deus. Não tem alternativas. Então essa palavra traz impacto. Claro que traz impacto. Porque Deus, vou dizer novamente, Deus ele não quer te dividir com nada. Nem com o seu esposo, nem com o dinheiro, nem com a tua vontade. Deus quer completamente voltado para Ele. Com o coração, o teu coração totalmente voltado para Ele. Porque Salomão, ao se conectar com essas mulheres, ao trazer elas para o seu palácio, ao ter elas como concubinas, o coração dele mudou. O coração dele se voltou para elas. E amando elas e desejando elas, elas o induziram a levantar altares, os altares que elas queriam. Então, veja, a desobediência acaba por cegando, acaba por fazer a pessoa se desviar. Salomão se desviou completamente. Então aquilo que veio da linhagem de Davi para ele, o reino, a sabedoria, a proteção de Deus, Deus acabou se irando com ele. E ele acabou tendo perdas. O final do reinado dele a gente sabe como foi. Foi difícil, foi complicado, porque os inimigos estavam se voltando contra ele. Então, meus amados, que nós venhamos a entender que na presença de Deus nós ganhamos, nós não perdemos. Pode até parecer que talvez no presente momento você esteja perdendo, mas você não está perdendo. Quem está com Deus está ganhando. Amém? Mesmo que seja a sua proteção, o seu amor, nós estamos ganhando na presença de Deus. Não ganhamos nada adorando aquilo que não vem, que não provém e que não é o nosso Deus. Amém? Então era isso que eu tinha para hoje. Idolatria. Cuidado com a idolatria do eu, com a idolatria às riquezas, a idolatria a pessoas. Cuidado com tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus.
que você usa, né, para adorar. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, de bênçãos. Então, a advertência de hoje, o conselho de hoje da palavra de Deus, não faça aquilo que não agrada a Deus. Mantenha a sua aliança, mantenha o seu altar erguido, limpo para Deus. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Desculpa, me perdi aqui. Dos ímpios ao Senhor. Como é que eu tô aqui, gente? Tá. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que os protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar. Pedir a Deus que perdoe nossas falhas, nossos erros, né? Vamos nos voltar para o nosso Deus. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, nós oramos neste momento, clamamos pela Tua misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos que nós já estamos sujeitos às falhas, aos erros, sujeitos, Senhor, aos enganos que o inimigo pode até lançar na nossa mente, mas nós declaramos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus vivo. Obrigada, Pai, pela Tua santa e poderosa palavra, a palavra que é eficaz, palavra que liberta, que salva, que nos conduz pelo caminho da obediência. Senhor, obrigado por nos lembrarmos hoje de seguirmos a Tua vontade, de seguirmos os Teus planos, os Teus decretos, as Tuas direções, Pai. Obrigada por nos lembrar que nós precisamos nos esforçarmos para estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Aonde estamos seguros, protegidos de todo mal, protegidos do inimigo. Que o nosso coração, Senhor, esteja voltado para Ti, ó Deus, Te colocando em primeiro lugar em nossas vidas. Para Te obedecer em todo o tempo. Pois o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Perdoa, Pai, nossas falhas, nossos erros. Repreende todo o engano, todo o laço, todo o empecilho, todo o embaraço. Em nome de Jesus, meu Pai. E que nós venhamos a tirar do nosso coração toda a idolatria. Que nós venhamos a quebrar, derrubar os altares malignos. Que o nosso altar esteja limpo, totalmente voltado para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos advertido daquilo que o inimigo anda tentando fazer, Senhor, estragar a comunhão contigo, Pai. Que hoje eles possam pedir perdão pelos seus pecados e se voltar para a Tua presença, se voltar para a presença do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, protege cada vida que aqui está, que eles possam, Senhor, meu Deus, Te honrar, se dedicar completamente a Ti, Te colocando em primeiro lugar na vida deles, em nome de Jesus Cristo, largando toda a idolatria, largando os falsos deuses, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, e a palavra de Deus é a verdade, né? A palavra de Deus, amados. Meditem na palavra, conheçam a palavra de Deus e jamais vocês cairão no engano. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica na paz, Senhor Jesus, nós amamos vocês em Cristo.